No ar, o Jornal da Educação, o seu resumo semanal com as notícias da nossa área. Nesta semana, nós vamos falar sobre a inclusão de crianças com autismo, vamos debater a regulamentação do ensino de arte e estrear uma nova sessão para acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. Esta é a redação de Nova Escola e Gestão Escolar e este é o Jornal da Educação. Repercutiu bastante nessa semana o último episódio da série Autismo, Universo Particular, apresentada no Fantástico pelo médico Drauzio Varela. O último episódio tratou justamente da inclusão de pessoas com autismo, que foi um direito garantido apenas muito recentemente, com a aprovação de uma lei no final do ano passado. Uma das questões tratadas foi o limite da inclusão para crianças com autismo. Afinal de contas, todas as crianças podem ser incluídas, mesmo as que possuem deficiências severas? No programa, o neuropediatra Salomão Schwartzman declarou o seguinte: não vejo por que um autista com deficiência severa está numa classe regular. Ele está perdendo tempo. Não está se socializando em classe. Será que é isso mesmo? Para contribuir com o debate, os nossos repórteres Wellington Soares e Marina Melo Pedrosa foram entrevistar uma especialista no assunto, a psicóloga Thaís Bozelli. A Thaís é consultora de inclusão para pessoas com autismo e respondeu a 3 perguntas sobre o tema. Pergunta 1. Todas as crianças com autismo devem ser incluídas na escola regular? Na minha opinião, todos devem ser incluídos. Por um simples motivo, né? Você não vai ter uma farmácia para autista ir, você não vai ter um supermercado para autista ir, né? Ele tem que se incluir na sociedade, né? Se a sociedade tem que aceitar o autista, a escola também tem que aceitar, a educação regular também tem que ter espaço para ele lá. Como seria esse espaço? É você pegar a criança, matricular na escola, a escola aceita a matrícula e pronto? Não, né? Precisa de um apoio, sim, precisa. É uma criança que vai dar um trabalho diferente dos outros? Sim, né? Eu acho que a gente acabou de ver a série do Fantástico, né, onde passaram uns casos graves, né, de umas crianças graves que têm muita dificuldade de permanecer no ambiente da própria casa. Aí você pensa, gente, como que essa criança vai frequentar uma escola? É difícil mesmo. Só que assim, se você pensar no que deveria ser, no ideal, essa criança deveria estar recebendo atendimento desde os 2 anos e meio, 3 anos de idade. Né? Com 2 anos, um bom pediatra já deveria identificar os sinais de autismo. Isso não acontece ainda da maneira como deveria acontecer. Pergunta 2. As crianças com diagnóstico tardio também devem ser incluídas? Ele pode ser incluído também, só que ele vai precisar de um tutor. Né? A inclusão dele vai dar de uma maneira diferenciada. A inclusão dessa criança de 8 anos que não recebeu tratamento tem que ter um acompanhante para ele, tem que ter um tutor para ele. E aí depende muito da família também, né? Porque tem família que prefere que ele vá em um lugar especializado. O tratamento que o AMA, a Associação dos Amigos Autistas, oferece é muito bom, né? É muito legal. Eles têm lá uma escola, né, em que as pessoas vão lá e recebem o tratamento especializado, né, pensado para o autista, em terapia comportamental, que é o que tem comprovação científica que funciona. Né? Então, o que a gente pode oferecer para ele? É o que tem comprovação científica que funciona. Pergunta 3. Como o professor pode ajudar uma criança com autismo? Então, o que toda criança autista tem, o que é comum para todo mundo, é a dificuldade social. Então, isso é a minha visão como terapeuta. Né? Eu tento trabalhar dando mais ferramentas sociais para aquela criança. Então, eu ensino a criança a jogar alguns jogos, eu ensino a criança a dialogar. Tudo isso é feito assim com um treininho mesmo. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu nesta semana um debate sobre um projeto de lei que regulamenta o ensino de arte na educação fundamental. A LDB vai ser alterada, pois hoje ela é muito vaga em relação ao ensino de arte. A lei diz o seguinte: o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, sem especificar ao certo o que deve ser ensinado. A nova proposta é essa aqui. O ensino de arte, compreendendo obrigatoriamente a música, as artes plásticas e as artes cênicas, constitui componente curricular de todas as etapas e modalidades da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes. Vale lembrar que o ensino de música, que está sendo encarado como obrigatório novamente nessa lei, já é obrigatório desde 2008, mas até agora não se criaram condições efetivas para a implementação dessa medida. Por falar em legislação, hoje a gente estreia um novo quadro para acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação, o PNE. Você já deve saber que aprovar essa lei é urgente, porque ela dá um norte para a nossa área no país e já deveria estar em vigor desde 2011. Então nós vamos fazer um acompanhamento semanal. Por exemplo, nessa semana o que aconteceu? Nada. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está com o projeto à espera da leitura do relator, o senador Vital do Rego, que deve emitir o seu parecer. Logo depois dos protestos que tomaram conta do país em junho, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que faria o possível para acelerar a tramitação do projeto, mas nada foi feito desde então. Nós, de Nova Escola e Gestão Escolar, vamos acompanhar o PNE até a sua aprovação. Você pode conferir as principais novidades na página novaescola.org.br/PNE. Frase da semana. Não podemos nos submeter aos argumentos superficiais que identificam a organização do ensino em ciclos e a progressão continuada como responsáveis pela baixa qualidade da educação. A declaração é de Cláudio Fonseca, presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal, SINPEEM, criticando a proposta de reforma do ensino na cidade de São Paulo. A fonte é o jornal O Estado de São Paulo. O que as principais pesquisas nacionais e internacionais indicam sobre os desafios da educação? Para responder a essa pergunta, a Fundação Vitor Tivita encomendou uma pesquisa para a Sofia Lerche Vieira, professora da Universidade Estadual do Ceará. Ela mapeou diversos estudos nacionais e internacionais para encontrar convergências entre eles. As principais conclusões foram as seguintes. A valorização da docência é central nas mudanças bem-sucedidas. O clima escolar é essencial na melhoria do desempenho escolar. O acesso à educação infantil é fator de diferenciação no desempenho escolar. O papel dos pais na melhora da qualidade é tema a ser mais bem conhecido. A avaliação externa induz mudanças na cultura escolar. Sobre esse último ponto, a pesquisadora comentou o seguinte. E tanto os sistemas como as escolas, eles precisam aprender a transitar nesse mundo onde a avaliação existe. Ela não vai desaparecer. Então, aos gestores é importante que se tenha uma convivência com isso e se reconheça que a avaliação é um indicador para a melhoria da aprendizagem das crianças. Você confere a íntegra da pesquisa em fvc.org.br/estudos. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. A gente se vê semana que vem. Até lá!